Deus é o tema. Aliás, um tema que nenhum de nós pode escapar dele. A gente, por mais que tente, e muitos tentam, a gente não vai conseguir se exercitar o pensamento, não tocar nas questões que envolvem essa palavra e tudo que essa palavra traz. Deus. O que é Deus? Quem é Deus? Como é Deus? Qual Deus? Deus existe? Eu creio em Deus? São muitas perguntas atreladas a essa palavra. E todas as perguntas, no fim das contas, levadas bastante a sério, nos mostrarão que a pergunta sobre Deus também é a pergunta sobre nós. Quem somos? O que somos? Como somos? E avançamos para de onde viemos, para onde vamos. Porque conscientes de nossa finitude, a gente sabe que não é causa de si mesmo. E não sendo causa de si mesmo, toda uma questão em torno das causas se levanta. Muitos filósofos, desde Aristóteles, trabalham a questão das causas. Os gregos antigos, assim como Aristóteles, concluíram que era necessário, e essa palavra é interessante, necessário, num campo lógico, pensarmos uma causa primeira que não tivesse causa, para não cairmos no infinito, o que para eles era um absurdo. Então, na nossa busca de compreender as coisas, inclusive a si mesmos, a gente pensa, ou o pensamento nos leva a pensar Deus. Podemos concluir que esse pensamento último, ele refere-se a uma energia, uma força, uma causa primária, um motor primário na linguagem de Aristóteles, uma essência, uma substância, como na linguagem de Spinoza, ou uma pessoa, como na concepção cristã. A ideia de que no início, ou como um fundamento de tudo, há uma pessoa, ela é a fundação das religiões relacionais. Porque com uma força, com uma causa primeira, com uma energia, a gente não se relaciona. Mas com uma pessoa a gente se relaciona. O problema é que quando pensamos o termo pessoa, a gente está diante de uma coisa bem conhecida de nós. Estamos diante de nós mesmos. Pessoalidade é aquilo que caracteriza a consciência, a individualidade, o ser humano. Ele se percebe indivíduo, ele se percebe aquele sujeito completo. Logo, se a gente pensa Deus como pessoa, então Deus é esse ser também completo, de consciência e, portanto, com o qual a gente pode se relacionar. Deus é uma consciência? É uma outra pergunta. Deus, sendo uma consciência, ele me escuta? Ele me responde? As crenças vão se desenvolver aí dentro. Os ritos vão se desenvolver aí dentro. Filosoficamente, o que está posto é a questão. O homem é um ser que pergunta. O homem tem a pergunta, somos sujeitos da pergunta. E Deus, nesse sentido, é uma pergunta. Aliás, talvez Deus seja muito mais uma pergunta do que uma resposta, como pensam algumas religiões. Deus como resposta para o seu problema, Deus como resposta para as suas aflições, Deus como esperança, Deus como aquilo que resolve. Não Deus como questão, Deus como problema, Deus como inquietação. A gente pensa Deus para resolver tais inquietações, mas talvez Deus seja o tema da inquietação. Deus seja o tema que nos leva a esse lugar da pergunta.
Porque se Deus tiver alguma coisa a ver com causa ou fundamento, a nossa finitude nos leva a pensar a causa fundamento. Logo, a nossa finitude nos leva a pensar o divino, logo a nossa finitude nos leva a pensar a Deus. E o que é que eu vim aqui conversar com vocês hoje? Eu vim falar sobre Deus. Mas o que eu vim dizer sobre Deus, além das palavras que até aqui eu disse? Não sei. Porque eu não sei exatamente por onde se começa, ou mesmo que se diz, quando se quer abordar esse tema. Penso eu que o melhor lugar para se começar a falar de Deus é falando de si mesmo. Numa linha socrática, conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás as demais coisas. Não tem como a gente pensar Deus fora de nós. Porque essa tentativa de ser fora, primeiro não é possível. Depois ela vai apenas transformar uma coisa que foi, que é construída por nós, num tipo de doutrina que a gente, ao admitir que não veio de nós, ou seja, que é externa a nós, a gente acaba dando a ela um poder perigoso, que é o poder de não ser questionado, o poder de não ser discutido. O dogma. Mas alguém pode me dizer, Ivo, mas Deus é talvez o grande dogma. Sim. O grande dogma ou axioma. Então Deus tem que permanecer aí como uma multiplicidade de forças, poderes e possibilidades. Deus tem que permanecer como uma estrutura antagônica do nosso pensar. Como pergunta e resposta, como causa e problema. Deus tem que continuar ocupando um lugar misterioso, um tanto obscuro do nosso refletir, para que a gente possa estar sempre, a partir de Deus, avançando. Talvez Deus seja o tema que nos leva a avançar no conhecimento sobre nós mesmos. Se não fosse Deus, talvez a gente já tivesse estagnado na reflexão sobre si. Então Deus é esse sempre além, é sempre essa questão outra que nos coloca na posição de continuar tentando saber. Deus é aquilo que eu quero descobrir. Deus é aquilo que eu busco. Deus é, portanto, o alvo, a meta. Deus é um além. Ele sempre está passando por nós e saindo do lugar que estamos, nos levando a olhar nessa direção e, portanto, nos levando a buscá-lo. A gente às vezes busca Deus diretamente com esse termo, ou usando outros termos, ou através de outras buscas que a gente não associa diretamente a Deus, mas que é Deus. Porque é sentido, explicação. A gente está sempre procurando sentido. A gente está sempre procurando conexão. A gente está sempre procurando Deus. Eu creio em Deus. E vou ter que falar muitas vezes com vocês sobre esse tema, porque quando eu digo Deus, a minha mente já vai trazendo um monte de outras informações a respeito desse crer em Deus. Por exemplo, o termo que logo me remete ao masculino e que eu acolho essa imagem pela minha tradição, mas ela não faz parte do conjunto da minha reflexão, porque por mais que culturalmente, mesmo que eu procure negar, a imagem que me venha seja uma imagem masculina, e se você fizer esse teste, se você for da cultura cristã, você vai perceber a mesma coisa,
Qual é a primeira imagem que vem à mente quando o tema Deus surge? Você vai ver, acho que 90% ou muito mais de 90% vai pensar no masculino, porque essa é a nossa formação cultural. Mas o meu refletir me leva para outro lugar. Me faz sair desse significante do pai e pensar também em outros significantes e conectar no tema Deus, porque Deus também é mãe. Também não é nem pai nem mãe. Então são vários significantes que podem ser utilizados pelo tema Deus. Então, se Deus não cabe em um significante, Deus não pode ser reduzido a um significante. A gente pode utilizar um significante, a gente pode utilizar uma imagem qualquer, mas fixar Deus numa imagem, de uma certa forma, é diminuir a própria busca por Deus, é diminuir o próprio movimento na direção dele, porque se Deus é mais que isso, e eu não consigo sair do significante pai, se eu não consigo sair do significante mãe, se eu não consigo sair de um significante qualquer, então eu não aprenderei o suficiente sobre ele. Se eu não aprendo o suficiente sobre ele, eu talvez não aprenda sobre mim, portanto a minha vida fica estagnada, minha vida fica menor. Porque Deus também talvez seja a potência da vida, o caminho pelo qual a gente pode potencializar a existência. Então, eu creio em Deus, mas há muita coisa a se dizer aí. No entanto, o que é que se pode dizer desse termo? Se pode dizer que não há como eu escapar da busca pelo fundamento. Não há como eu escapar da busca pela causa. Não há como eu ignorar que, em sendo finito, meu pensamento vai pedindo sentido, vai chamando por uma espécie de pai, por uma espécie de mãe. O meu sentido vai me levando sempre, o tempo todo, para uma espécie de casa primária, de ventre fundamental, de jardim do Éden, de relação primordial de Deus. Então, eu creio em Deus significa admitir que eu existo enquanto aquele sujeito dependente de uma história, dependente de um sentido, dependente de uma causa. E talvez algum ateu que me escute diga: mas os sentidos que eu dou à minha existência não são sentidos metafísicos, não são sentidos religiosos, portanto eu não preciso de Deus, ou Deus não cabe na minha lógica de sentidos, porque eu penso no caos, eu penso nisso, eu penso naquilo. Uma boa conversa com você, talvez a gente chegasse num lugar bem comum e só percebêssemos que damos nomes diferentes à mesma coisa. Então, dizer eu creio em Deus, tornar Deus tema, significa admitir o meu lugar de aquele que, em não sabendo, busca saber, o meu lugar de filósofo, o meu lugar da forma de crente. Porque enquanto filósofo eu sou aquele que, não sabendo, quer saber, porque ama querer saber. E o crente é aquele que busca o tempo todo esse lugar. Não deixa de ser uma busca também por querer saber. Eu quero falar mais sobre isso com vocês depois. É porque eu quero expressar e quero mostrar aqui um tanto do meu credo. Meu credo começa com eu creio em Deus. E Deus não cabe em apenas um significante. Todos podem falar algo a respeito desse Deus, mas Deus é o tema que passa por todos os significantes, do pai, da mãe, do irmão, do divino, do sagrado. Deus antropomorfizado, Deus para além desse antropomorfismo. Deus. Eu creio em Deus. E você?